Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva. Hoje temos dois motivos para comemorar. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Mesmo com toda a força das mídias sociais, o rádio ainda é o veículo de comunicação mais acessível e que tem a comunicação mais próxima com o público. E também, hoje, o programa Fora da Curva completa 2 anos no ar. Estamos muito felizes por isso. Em 13 de fevereiro de 2017, iniciamos o jornalismo analítico, crítico e honesto do Fora da Curva, que você conhece tão bem aqui na nossa rádio pública. Agora estamos ao seu lado, dando esse espaço, portanto, para análise e opiniões que são caladas na mídia corporativa e que são muito importantes por defenderem a democracia e a diversidade. Agradecemos a sua audiência que estimula e motiva a existência do Fora da Curva. O último processo eleitoral foi marcado pelo sentimento de insatisfação com a política e o discurso de combate à corrupção e novas maneiras de fazer política ganhou força e votos e elegeu o presidente Jair Bolsonaro e diversos representantes no Congresso Nacional. Mal começou o ano e diversos escândalos de corrupção e trocas de favores já vieram à tona no novo Congresso e também no Planalto. Acontecimentos como as brigas e gritarias que transformaram a eleição do Senado em um show de horrores e o caso Fabrício Queiroz, envolvendo diretamente vários membros da família Bolsonaro, nos fazem questionar até que ponto essa renovação de nomes gerou uma renovação política. Por isso, o programa de hoje pergunta: a política mudou mesmo? Para debater e responder esta questão, estamos recebendo o pesquisador e doutor em ciência política pela USP, Sérgio Ferraz. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia aos espectadores. E também estamos com o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Olá, Túlio, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Paulo, um prazer estar aqui e com a data tão importante, né, 2 anos do Fora da Curva e com o Sérgio aqui. Fazendo aniversário do programa, é um prazer, Túlio. Isso. É isso aí. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Por lá você também tem acesso à transmissão do estúdio aqui do nosso programa. Bom, a gente viu assim, né? Nomes da equipe do governo Bolsonaro aparecem envolvidos em escândalo, né? Talvez o exemplo mais marcante é o de Onyx Lorenzoni, né? Ministro-chefe da Casa Civil e braço direito de Bolsonaro, que já assumiu ter recebido verbas de Caixa 2 e se esconde por trás do fato de ter pedido perdão. Como vocês analisam a política do governo? O que é mais preocupante? Como é que a gente pode organizar essa leitura aí dos fatos atuais? Sérgio? Bem, partindo da pergunta que tu propuseste para o programa, uma pergunta bem interessante, né? Eu diria o seguinte: se a gente pegar essa história se a gente entender política, né? Como as práticas dos políticos e dos partidos, a tendência, evidentemente, é responder que não. Essa política, as práticas que estão aí, os políticos que estão aí, não representam renovação. Até porque essa dicotomia entre a nova e a velha política foi muito mais um instrumento de marketing de uma operação política partidária do que propriamente um divisor de águas que separasse o passado de um futuro, né, almejado. Então, veja bem, rapidamente ficou claro que o grupo que está assumindo o poder faz parte da mesma tradição de política brasileira que a gente conhece. Então aí os problemas que você citou no gabinete do Flávio Bolsonaro, até hoje absolutamente não explicados e há uma clara tendência de abafar, né? É necessário que a sociedade fique de olho nessa investigação. Há também, ao lado disso, né, além do caso do Onyx, a gente está vendo um esquema de laranjas dentro do próprio partido do presidente,
já em Minas, como aqui em Pernambuco, né? Assunto que vem sendo explorado em profundidade pela Folha de São Paulo. Sim. Se você quiser outro exemplo também, a própria base que vai compor... Para situar o ouvinte sobre esse assunto que você está falando do PSL, é a questão de recebimento de verba do partido, não é isso? Por candidatas é uma conexão com as cotas femininas, né? Sim. A gente descobriu que, em vez de cumprir a exigência da lei que determina que um percentual na chapa de candidatos seja entregue a mulheres, né, como candidatas reais, o PSL estava usando candidatas apenas formais, estava colocando só formalmente o nome de mulheres que recebiam verbas públicas, cujo destino provavelmente era voltar para o bolso e para a campanha dos dirigentes partidários. Ou seja, ela não fez campanha. Não, seria mulheres só não fizeram campanha, uma aparição né? pro forma. Sim. Né? E a gente vê também, vê só, a presidência das duas casas está com o DEM, um partido herdeiro do PFL, do PDS, da antiga arena do regime militar, e a própria base que deve fechar com Bolsonaro, né, a base mais próxima do governo, é uma base permeada por políticos que estão sendo investigados pela Lava Jato, que são alvo de acusações e que não por acaso, a gente vai discutir mais adiante, estão inclusive numa reação bastante feroz aos próprios projetos há uma reação ainda que não está muito transparente na imprensa, né? Uma tentativa dos políticos de se vingarem da Lava Jato. Isso a gente vai conversar daqui a pouco. Mas, em princípio, uma das respostas possíveis é dizer que não. Que essa política não tem muito de novo. Sim. Se a gente entender política como as práticas dos políticos e dos partidos, né? Sim. Túlio? Eu estou em absoluto acordo com o que o Sérgio coloca, né? Eu acho que ele já aponta alguns aspectos aí que são fundamentais. Eu acrescentaria que também, assim como ele, que acho que a resposta é sim e não, né? Se a gente considera o período dos governos do PT, há uma mudança significativa, né, nesse momento, né? A mudança não significa para melhor, né? Pode significar uma mudança para pior. Se a gente considera o governo Temer, há uma certa continuidade do ponto de vista da política do governo, né? Então não haveria uma mudança significativa em relação ao governo Temer. Isso na forma de agir do executivo, né? Com relação a políticas na área da economia e políticas públicas de um modo geral, a forma de ver e de executar essas políticas. Mas eu acrescentaria um aspecto que é uma tese que eu venho defendendo ultimamente, que a gente deve entender o momento que a gente vive como um sequestro da democracia, né? Entendo que quando houve o golpe militar em 1964, aquela jovem democracia iniciada em 46 com a Constituição, a nova Constituição, ela foi assassinada. Quer dizer, houve uma morte dessa democracia. Tanto que, quando a gente retoma a democracia em 88, a gente precisa de uma nova Constituição, né? E uma Constituição, inclusive, que colocou todas as questões relativas a direitos e tal no outro patamar, né? Porque houve uma ampliação enorme de direitos. Então, nesse momento, de 2016 para cá, o meu entendimento é que há um sequestro dessa democracia. Por quê? Porque a Constituição de 88 continua em vigor. No entanto, ela vem sendo gradualmente atingida pelas mudanças introduzidas a partir do governo Temer. Então, eu faria uma distinção. Em 64, os militares tomaram o poder completamente dos civis. Agora, a gente tem um verniz de democracia porque a área militar chegou ao poder através das eleições. Com a eleição do capitão Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Se a gente olha para o ministério, a gente tem 1/3 dos ministros militares. Isso nem durante a ditadura militar ocorreu. Levantamentos diversos foram feitos nesse sentido. Se a gente olha para dentro do Ministério da Educação, mais próximo a gente, tanto a universidade como a Fundação Joaquim Nabuco, a gente tem 8 militares, né, reformados ou da reserva, ocupando o segundo escalão. Quer dizer, o ministério mais militarizado é o da educação. Então, nesse sentido, houve uma mudança. Evidentemente que eu acho que é uma mudança para pior, porque se tirou dos civis a possibilidade de fazer política. Quer dizer, quando a gente sabe que os militares eles são formados para fazer outro tipo de coisa e não política. No entanto, hoje a gente tem os militares assumindo aí uma expressiva parcela do poder que caberia aos civis. Então,
não sei se está claro, mas nesse sentido há uma mudança, né, no controle do poder do executivo. Sim. E isso tem rebatimento na política de um modo geral. Né? Como o Sérgio chamou a atenção, o DEM ocupa hoje a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Sim. Né? Como é que vocês avaliam essa presidência sob eu queria pegar esse gancho. Só uma coisa, para não ficar no ar. Sérgio, é até explicável, compreensível que o DEM ocupe as duas casas. Se há uma tutela militar com a extensão que a gente tem hoje, né, sobre o controle, sobre o poder, sobre a política de um modo geral, é o DEM, que é sucedâneo do PFL e da Arena, que era o partido de sustentação do regime militar, está ocupando os cargos. Então, de certa forma, dá para entender por que esse partido, que não é o maior partido dentro do Congresso, longe disso, ocupa as duas casas. Sim. Eu iria um pouco além ainda para dizer o seguinte: veja só, talvez as práticas políticas e os partidos não tenham mudado para a agenda poder mudar completamente. Parece paradoxal, mas não é. A gente tem que ver o seguinte: desde 88 para cá, a agenda brasileira foi uma agenda de inclusão. Sim, de combate à pobreza, de tolerância, desigualdade, de compromisso com o combate à pobreza, com a distribuição de renda, com a montagem de um modelo de crescimento econômico que pudesse minimamente formar um país integrado, um país sem tanta desigualdade. Né? A isso se uniu o quê? O compromisso com o pluralismo político, né? O controle das Forças Armadas pelos civis, né? Uma abertura cultural para o mundo e para a pluralidade interna do próprio país. Sim. E isso durou o quê? Durou 25 reforço anos. Do Ministério Público, não é? Sim, né? autonomia do Ministério Público. Um reforço das instituições de controle, né? É com esse contraponto, com isso em mente, que a gente deve olhar para a agenda que se levanta agora. E que é uma agenda, a meu ver, que faz um contraste muito grande com isso. É uma agenda que pressupõe o quê? A volta de uma sociedade hierárquica, a volta de uma sociedade dominada pela noção de mercado, por uma espécie de individualismo perverso, de um salve-se quem puder, né? Uma agenda fundamentalista, completamente entregue aos desejos do mercado financeiro, uma clara volta da homofobia, do preconceito contra o negro, uma tentativa de colocar a mulher no seu lugar, num lugar subalterno. Quer dizer, há uma virada completa. Eu acho que um grande desafio hoje para a sociedade brasileira, para os pesquisadores, para quem analisa, para o jornalismo, é se perguntar por quê. Como isso foi possível, Como isso foi possível. Me parece que há um movimento mais profundo do que uma simples movimentação na superfície. Sim. Entendeu? Eu acho que há e o peso de uma crise econômica que vem desde 2014, há o peso de erros graves cometidos por lideranças políticas, inclusive de esquerda, entendeu? Mas há também uma onda global conservadora no mundo todo. Quer dizer, um fator estrutural, né? E há também... E é necessária para essa agenda econômica liberal, né? Me parece. Sim, acho que tem eu associaria. Relação, né? Há uma certa associação, embora me parece que a onda global conservadora ela é diferente da velha onda neoliberal que a gente tinha no tempo do consenso do Washington, dos anos 90. Por quê? Porque ela envolve claramente uma ideologia marcada por xenofobia, por racismo, né? Inclusive é contra a globalização, né? Volta a colocar a coisa do protecionismo, até porque o imigrante é visto na Europa e nos Estados Unidos como bode expiatório dos problemas, né? Em termos simples, me parece o seguinte: o grande problema desde a crise financeira de 2008, do ponto de vista do hemisfério norte, é o profundo fracasso do capitalismo desregulamentado e a explosão da desigualdade. Só que por vias que a gente tem que entender ainda, se conseguiu desvirtuar completamente esse debate, jogar uma cortina de fumaça e transformar essa questão numa questão de imigração, numa questão de racismo, de nacionalismos, e a mesma coisa a gente corre risco no Brasil. Quer dizer, o Brasil colocou agora como sua agenda principal o combate à corrupção. Como se a corrupção fosse o único e exclusivo problema do Brasil. Eu não nego que a corrupção é um problema grave, né? Mas está longe de ser o único. Sim. Paula, você colocou na sua pergunta, eu acho que estava embutido
embutido uma questão que eu acho importante a gente chamar a atenção para entender o que acontece na política, ou essa nova política, ou velha política no Brasil, no contexto mundial. Sim. Quer dizer, eu não sei se o Sérgio concorda comigo, mas a gente teve durante muitos anos, Sérgio, até de certa forma, historicamente é isso, a ideia de que o liberalismo, né, é algo associado à democracia, né? Ou seja, você consegue fazer acumulação de capital, né, e deixar o mercado solto completamente, e o ambiente mais favorável para que isso ocorra é numa democracia, ainda que seja uma democracia formal, né? Porque, enfim, muitos países têm como característica, e o Brasil é um exemplo disso, a desigualdade social. Quer dizer, então vamos falar em democracia formal porque a democracia subentende uma série de igualdades, não só a realização de eleições, existência de partidos, etc. Funcionamento dos poderes, esse tipo de coisa. Então, o que é que acontece? Parece que há uma mudança, sim, de paradigma, e isso é mundial. Quer dizer, a conclusão de que nesse ciclo do capitalismo, o liberalismo, ou a democracia não dá mais conta, né, de garantir as prerrogativas que o mercado reivindica. Então, qual é a fórmula? É o autoritarismo. Né? É uma forma autoritária e, por exemplo, tanto que na América Latina... via moral, né, me parece. Sim, e aí vem associado com isso. Moral, por quê? Porque vem associado, quer dizer, o autoritarismo traz aquela visão conservadora, reacionária, etc. Então cria um ambiente cultural, né, propício à reação de setores que sempre existiram, mas que ficam, enfim, numa democracia se escondem dentro do armário, na linguagem né, coloquial, é isso que a gente entende. Então, essa é a gravidade, né? O entendimento de que a gente talvez esteja realmente iniciando um ciclo, e aí isso significaria um ciclo histórico, talvez de médio e longo prazo, né? Onde se associa não mais o liberalismo econômico com democracia ou liberalismo político, mas sim com autoritarismo. E tanto que na América Latina o exemplo citado o tempo todo é o Chile. Por quê? Porque a ditadura no Chile, diferentemente da ditadura brasileira no Brasil e outros países, foi uma ditadura liberalizante do ponto de vista da economia. Liberal, exatamente. Absolutamente liberal. E ligada à Universidade de Chicago, de onde provém Paulo Guedes. Né? Exatamente. E aqueles que terminaram formulando ali no início dos anos 90 o consenso de Washington. Deixa eu te fazer um comentário. Eu acho que isso que Túlio falou é muito importante. O mercado, o capitalismo, ele conviveu, ele teve sim um perfil, quer dizer, há experiências capitalistas, principalmente na Europa e no norte da Europa, que combinaram mercado com democracia e com direitos sociais. Talvez a Escandinávia, o estado de bem-estar social, Suécia, isso, Noruega, Dinamarca, né? E mesmo a França, em alguma medida, a Inglaterra, a Itália. Em 2008, aliás, desde Reagan e Thatcher, na virada dos anos 80, na virada dos anos 70 para 80, esse modelo de bem-estar social entrou em crise, né? 2008 foi a crise do capitalismo neoliberal, do capitalismo desregulamentado. A gente tinha esperança que essa crise de 2008, que para o brasileiro talvez não seja tão clara, porque no Brasil realmente a coisa não foi tão forte, né? Mas na Europa, primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa foi, a gente tinha esperança que isso desse nascimento a um capitalismo mais equitativo, a uma renovação da vertente democrática desse modelo. O que a gente está vendo é o contrário, como Túlio apontou, né? O discurso xenófobo, o discurso moralista, o ódio aos imigrantes tomando conta, a dificuldade de dialogar entre si, o Reino Unido saindo da União Europeia, Trump com um discurso absolutamente contrário aos organismos multilaterais, né? E ao mesmo tempo uma coisa muito importante, a ascensão da Rússia e da China como grandes modelos, que são dois países autoritários. Então nós temos aí três vertentes extremamente preocupantes. Mas para dar um tom agora menos sombrio, né? E a gente tá falando tudo isso, porque o Brasil tá inserido nessa rede e sofre essa influência. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. O que vem acontecendo recentemente nos Estados Unidos. Nós tivemos uma eleição de um Congresso americano, cuja maioria foi ganha pelo Partido Democrata, mas que não é o Partido Democrata de Bill Clinton,
nem o tradicional Partido Democrata centrista e ligado aos interesses de Wall Street que a gente tem conhecido, inclusive com Obama. É um partido muito mais à esquerda. Vários analistas começam a se debruçar sobre a composição da bancada majoritária democrata na Câmara e sobre os pretendentes à corrida para a Casa Branca em 2020. Então, do mesmo jeito que o cenário internacional pode estar apontando mudanças muito negativas que impactam sobre a gente e que estimulam o conservadorismo domesticamente, a gente pode ter nos Estados Unidos surpresas bem positivas. Sim. Isso não está garantido, Sim. isso está em aberto, mas é uma contratendência que Sim. cabe apontar também. Sim, importante. Agora, enquanto isso, aqui No Brasil, nas na nossas política. terras... Tem uma viagem para fora. muito Não, grande. então, Importantíssimo. é importante para compreender em que contexto a gente está, né? Porque o Brasil não é uma ilha. Isso. Né? O que acontece no Brasil resulta e influencia, né, aquilo que está acontecendo lá fora. Quer dizer, resulta do quadro mais geral, internacional, e termina influenciando os vizinhos, sobretudo, né? Basta ver o papel que o ex-presidente Lula cumpriu na América Latina, e certamente agora, no outro sentido, vai cumprir o governo brasileiro. Então, se a gente pensa na política do dia a dia no Brasil, com todas essas questões que a gente apontou, dependendo de qual a comparação que a gente está fazendo, então a gente vai falar numa mudança, numa continuidade, no sentido da prática política, né? O que a gente tem observado é a reprodução daquilo que já ocorre há muitos anos, né? Por exemplo, o PSL, o partido do presidente da República, né? O capitão Jair Bolsonaro. O que é o PSL? O PSL é um partido que era absolutamente irrisório, né? Não tinha peso praticamente nenhum na Câmara nem no Senado, compunha aquilo que a gente sempre chamou do baixo clero. É importante a gente lembrar que o Jair Bolsonaro é oriundo do baixo clero, né? E o baixo clero, para o ouvinte relembrar, é aquele segmento que não tem participação nenhuma nas questões políticas relevantes dentro do Congresso, mas que soma na hora da votação, né? E barganha junto ao Executivo. Então, ganha cargos, ganha emenda parlamentar, Ou seja, favores, aquele voto toma lá e dá cá. Toma lá, dá cá. É isso. Então, oriundo desse segmento, não há como esperar outra coisa do PSL, a não ser o tipo de comportamento que a gente já viu na eleição de 2018. Ele cresce artificialmente, em função dessa onda toda favorável ao Jair Bolsonaro, e aí passa a ter um papel mais significativo dentro, sobretudo, da Câmara Federal. Um peso maior. Mas é circunstancial, a gente sabe. A qualquer momento isso pode mudar, porque ele só cresceu em função disso. E o seu perfil é um perfil extremamente conservador, diria até reacionário mesmo, né? Pelos segmentos sociais que tiveram seus candidatos eleitos pelo PSL. E a prática da utilização, por exemplo, das candidaturas dentro da cota de mulheres, né, 30% que cada partido tem que apresentar, demonstra bem que prática é essa, né? Até agora, a Folha de São Paulo levantou o caso de Minas Gerais, que envolve lá o ministro, né? O ministro do Turismo, agora... Exatamente, o ministro Marcelo Antônio, se eu não me engano o nome dele. E o caso mais próximo da gente, que é o caso de Pernambuco, né? Onde uma secretária do partido, né, que ocupava um cargo burocrático dentro do partido, recebeu R$400 mil há 3 dias das eleições e teria gasto R$380 mil numa gráfica que ninguém acha a gráfica. Quer dizer, exatamente, se achou alguns birôs lá e tal, isso, e um martelinho de ouro funcionando, alguma coisa desse tipo. Pelo menos é o que a Folha de São Paulo apresenta. E as explicações não são convincentes. Quer dizer, já é um caso recorrente, porque teve Minas Gerais, teve Pernambuco. A expectativa é que aconteça outros casos, casos dessa natureza. Generalizado, né? Porque essa é a prática, não só dos partidos cartoriais, aqueles partidos que compõem ali o baixo clero, né? Ou seja, não tem representação social, mas tem registro no cartório. Mas o próprio MDB é um partido que a gente sabe absolutamente fisiológico, né? Essa prática é recorrente. Se a gente lembra aonde está a origem do centrão que vai resultar no baixo clero, exatamente a aliança entre PMDB e PFL na Constituição, processo constituinte de 86, 87, 88. Então, nesse sentido, não há uma mudança. Todo aquele discurso, como o Sérgio colocou bem
Quer dizer, é um marketing, né? É uma estratégia eleitoral. Não dá para acreditar que alguém está há 28 anos na política, como o Jair Bolsonaro, que tem uma família, né? Quer dizer, é uma prática oligárquica, né? Assim, a família toda de políticos, etc. Isso é uma prática oligárquica da República Velha e tal. Acreditar que está fazendo política nova no Brasil. Infelizmente, a constatação é de que é a reprodução mais do mesmo, né? Que a gente sempre teve. E eu queria aprofundar, Sérgio, e aí você complementa essa presidência das duas casas, né, do Congresso Nacional com o DEM. Então, como é que vocês veem isso aí, essas relações, esse braço? A gente viu, apoio. Queria falar um pouco disso e depois falar um pouco de algo que está me preocupando, que são coisas que o governo já está aprovando por decreto. Sim. E jogar aqui um pouco a discussão, para ouvir Túlio, para ouvir você, um pouco sobre a resiliência, qual é o potencial de resiliência, de resistência que a sociedade pode ter, né? Quanto ao Congresso, a gente viu, eu acho que tem uma diferença entre a Câmara e o Senado, né? Eu acho que na Câmara a gente viu sim uma articulação política normal, levado a cabo por Rodrigo Maia, que se tornou, nos últimos anos, a figura de referência lá, uma figura que consegue ter votos tanto à direita quanto à esquerda. É um político oriundo dos meios conservadores, um político de direita, mas é um político que mantém o diálogo e garante algumas coisas que são importantes do ponto de vista da própria oposição hoje. Vou dar um exemplo concreto. A candidatura dele criou crise, inclusive, dentro do PT, né? Porque segmentos queriam apoiar Rodrigo Maia, outros não. Então, tem reflexo aí. Dividiu, né? Aí. Mas o fato é que, eu vou dar um exemplo concreto agora, a reforma da Previdência, né? Havia uma tentativa, uma manobra do governo de tentar saltar várias etapas. Foi um dos acordos de Rodrigo Maia com as bancadas de oposição que seja, pelo menos, respeitado o trâmite regimental, né? Então, na Câmara, me parece que Rodrigo Maia liderou uma articulação vitoriosa, inclusive tendo contra si parcela do governo Bolsonaro, o Onyx atuou contra, né? Já do Senado foi o show de horrores que você mesmo mencionou no começo do programa, né? E a gente não sabe como é que o Senado vai se organizar. Embora, sempre trazendo a realidade é paradoxal, nos jornais de hoje, a arrumação das comissões no Senado aparentemente indica uma capacidade de distribuir com alguma engenharia política eficiente os cargos. Me parece que o Alcolumbre, o novo presidente, o objetivo é isolar o Renan, talvez o Jader Barbalho, alguns velhos caciques, mas ele abriu o diálogo com o PMDB. Tanto é que hoje nos jornais está uma distribuição de comissões que inclusive satisfez praticamente a todos os partidos. O PT, inclusive, ficou com a Comissão de Direitos Humanos lá. Mas uma coisa que eu queria propor para a discussão, que tem me preocupado, é o seguinte, olha, o governo, independente de aprovar, de projetos que dependem de aprovação do Congresso, ele já começou sua ofensiva. Há um decreto dos primeiros dias de janeiro que institui um bizarríssimo controle, uma supervisão do Executivo sobre as ONGs, sobre as entidades da sociedade civil. Há outro decreto diminuindo substantivamente a transparência da documentação, do acesso a informações do governo. Ela multiplica o número de gestores que podem declarar como ultrasecretos documentos produzidos pelo governo. Quer dizer, isso significaria ficar 20, 25 anos longe do escrutínio público, né? E, por fim, essa movimentação em torno do Sínodo do Vaticano, que me parece extremamente preocupante, porque é sintomática de um elemento paranoico dentro do governo. Não se trata só de conservadorismo. O governo, e aí os generais, que são tidos como elementos moderados dentro da composição do governo, eles ficaram enlouquecidos diante de um evento que não é da CNBB, que não é da Igreja Católica Brasileira, que é de outro estado. É o Vaticano que está fazendo o Sínodo da Amazônia e com a participação de todos os bispos dos países que integram a Amazônia, né? Inclusive, então, o Vaticano já soltou uma nota dizendo que era uma agenda que já tinha desde 2017. Isso, né? independe de quem é o presidente da República do país. Exatamente. Então, eu estou chamando a atenção para isso daí, mas a minha questão, eu acho, é que eu estou preocupado com a capacidade, pelo menos agora, no primeiro momento, de resistência da sociedade. Eu chamaria a atenção para 3 pontos que a gente pode discutir aqui. Então, vamos fazer um rápido intervalo. Pronto. E quando voltar do intervalo, a gente entra nessas questões. A gente volta já.
Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, a Praça do Arsenal é palco da Cubana de Rua. O evento começa às 7 da noite e conta com discotecagem do DJ 440, passando pela salsa, cúmbia e ritmos paraenses. Os organizadores prometem uma noite dançante e animada pela caliência latina. A entrada é franca. O espetáculo Espera o Outono, Alice abre nova temporada nesta sexta-feira no Teatro Arraial Ariano Suassuna, que fica na Rua da Aurora. A partir das 8 da noite, a peça dirigida por Annalice Crotia e Kierkles Santana fala sobre perdas, saudade e a vontade de viver. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. O professor João Paulo Rodrigues do Nascimento, da UFPE, está internado no HC e precisa de doação de sangue de qualquer tipo. As doações devem ser feitas no Hemop no horário comercial. Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 171, Bairro das Graças, Recife. A Universitária Paulo Freire abre inscrições para projetos de programas de rádio. Você pode inscrever sua ideia de 25 de janeiro até 28 de fevereiro. Mais informações no edital que você encontra no site www.ufpe.br/NTVRU, no link Chamada Pública Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você curte festivais de música? Sempre sai da programação com uma nova banda favorita? Então agora você vai poder ouvir e conhecer mais sobre elas aqui na Rádio Universitária. Toda quarta-feira é dia de Circulatório, o programa que conecta você com o circuito de festivais. Música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre a nova música independente do Brasil. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos celebrando 2 anos de jornalismo, crítica e diversidade. Gostaríamos de agradecer pela sua audiência com tantas edições. E nesse dia especial, o programa Fora da Curva pergunta: a política mudou mesmo? Para fazer essa análise, recebemos o cientista político Túlio Velho Barreto e também cientista político Sérgio Ferraz. Sérgio, você estava falando que tem 3 pontos importantes que a gente deve observar na política, o que é que está nessa conjuntura a gente política. pode até discutir ao final do programa, né, que era um pouco a preocupação, qual é a capacidade hoje da sociedade de montar resistência a essa agenda tão conservadora, a essa agenda que ameaça desmantelar tantas conquistas que vêm desde a Constituição de 88. Sim. E eu chamo a atenção para o seguinte: primeiro, a gente tem uma oposição ainda muito desarticulada. Esse é o primeiro dos 3 pontos, né? Me preocupa muito que o PT esteja ainda sem conseguir um norte, né? A prisão de Lula, as injustiças feitas contra Lula estão impedindo o partido de se renovar. Isso trava o processo de renovação da oposição. E né? está imobilizando, né, o partido. Está imobilizando o partido, está impedindo, né? Bom, mas esse também é o objetivo, né, daqueles que estão agindo dessa forma contra o ex-presidente Lula e contra o partido. Exatamente. Mas essa é uma preocupação. Outra preocupação que eu tenho é com a posição frágil dos governadores, né? Os governadores dos estados assumiram estados que têm uma posição fiscal extremamente complicada. Eles praticamente, os que estão em melhor situação, estão conseguindo pagar a folha e tocar o custeio com algum atraso, pagar os fornecedores com alguns meses de atraso. Essa é a melhor situação, né? Outros estados já entraram num regime muito pior. Isso fragiliza muito um foco que poderia ser, pelo menos em parte, um foco de contraponto ao Planalto, né? E a minha terceira preocupação tem a ver com as instituições de controle e com o judiciário, que me parecem também muito enfraquecidos e na defensiva
perante quer dizer, estão enfraquecidos e na defensiva por conta de erros que cometeram, por conta de decisões que tomaram, né? Uma politização excessiva, uma incapacidade, principalmente do Supremo Tribunal Federal, de se manter como árbitro nesse jogo. Né? Uma relação muito promíscua, muito misturada, né? O Toffoli praticamente é tempo integral se encontrando com integrantes do governo. Não me parece que esse é o papel de um juiz, principalmente um juiz que preside a Suprema Corte. Então, eu estou só levantando aqui que me preocupa que esses 3 polos de potencial contraponto à agenda conservadora estejam enfraquecidos. Ainda teria o quarto, né, Sérgio? Talvez mais importante do ponto de vista da perspectiva de mudança, que é a sociedade civil. Sim. Quer dizer, a sociedade civil organizada, né? Que, de certa maneira, em função do quadro geral que a gente vive, isso é explicável, né, do ponto de vista sociológico, há uma certa, vamos dizer, não diria apatia, mas enfim, uma certa apatia mesmo. Ou uma desarticulação, né? Quer dizer, tem segmentos que estão muito organizados, né? E que estão muito ativos. Por exemplo, as mulheres negras estão, alguns setores, mas se você olha, por exemplo, para o MST, o MTST, quer dizer, movimentos que antes eram bastante ativos do ponto de vista proativos, inclusive do ponto de vista da política, você vê que há um refluxo desse segmento. Tu não acha que a própria perplexidade da oposição não contamina um pouco a sociedade civil, não? A palavra que eu queria usar era perplexidade, em vez de apatia. Quer dizer, é uma perplexidade e não me veio a palavra. Você matou a charada. Quer dizer, a sociedade está perplexa com tudo que ocorreu a partir até pela rapidez do que está acontecendo. Isso, a partir de 16. Quer dizer, e claro que, por exemplo, a gente tem que falar do PT por ser o partido mais orgânico, mais organizado, portanto, é o partido daqueles que tem a opção partidária, é aquele partido mais indicado, né, pelos brasileiros, as brasileiras, e tem um papel importantíssimo, né? E estava no poder, né? E foi apeado do poder daquela forma. O que é que acontece? O PT colocou uma luta, que era uma luta, vamos dizer, em defesa da democracia, a partir de 2016, submeteu essa luta a um calendário eleitoral. E hoje essa luta está um pouco submetida à prisão de Lula, né? O Lula livre, coisa desse tipo. Claro que isso tem uma importância enorme, é extremamente simbólico, mas você tem que olhar para a sociedade, né? E houve um afastamento dos partidos de esquerda da sociedade, a gente não tem dúvida quando se assume. Isso é clássico na literatura da ciência política, né, Sérgio? Quer dizer, partidos de esquerda ou centro-esquerda, quando assume o poder, termina que há um refluxo na organização do movimento social e mesmo no ativismo. Por quê? Porque muitos vão fazer parte da gestão governamental, não é diferente. Era isso que eu queria tocar um pouquinho. Então, tudo isso aconteceu e aí há uma certa perplexidade em função desses aspectos que eu coloquei. Mas, voltando à questão, então esse seria um quarto elemento que eu colocaria aos 3, eu somaria aos 3 que você se referiu. Você me permite um complemento? Claro, aí, e depois a gente tem que falar um pouquinho do judiciário, do papel do judiciário, essa a coisa. relação dos políticos com o judiciário. Que era onde eu iria entrar, mas... eu queria falar só um pouquinho, porque a gente tem que aprender um pouco com as lições do passado. Eu acho que não é por acaso que a sociedade civil está perplexa, está sem conseguir realmente se organizar. Eu acho que isso tem a ver com os 14 anos de governo do PT. Eu acho que houve uma decisão de inclusão pelo consumo. Houve uma decisão de não mobilização da cidadania em torno de uma questão mais crítica frente ao sistema, né? A inclusão só por via econômica, ela não gera necessariamente consciência política, nem gera mobilização quando o tempo vira, quando os ares são outros. Então a gente está pagando um preço de uma escolha que foi feita quando parte da esquerda estava no poder. Tem razão. E um outro ponto que Túlio colocou muito bem é essa questão de Lula, da prisão de Lula e da estratégia do PT. Eu acho que o que não pode acontecer, mas está acontecendo, é que a estratégia do partido, aliás, o compromisso do partido com o seu maior líder está subordinando completamente a estratégia política. Isso. E isso não pode acontecer. Para mim,
O PT teria que dividir as coisas, teria que montar uma base de advogados aí, tempo integral, os melhores possíveis, e toda uma rede no exterior para denunciar a situação, quer dizer, atuar juridicamente, internamente, atuar nos fóruns internacionais, atuar junto às outras lideranças, né, no mundo todo, mas separando as coisas. Mas a direção política, a estratégia política, ela tem que seguir em frente, porque o Brasil está sendo submetido a uma agenda extremamente cruel e perversa com os menos favorecidos. Sim. E o PT, se ficar apenas do discurso do Lula livre, ele não apenas está cometendo um erro político, mas ele está cometendo, digamos assim, uma desumanidade. Porque a gente não pode deixar de olhar para o que é prioritário, que é evitar danos maiores para a sociedade, né? Em relação a essa questão, a relação dos políticos com o judiciário, como é que vocês veem toda essa, principalmente após a Lava Jato, né? Então, o que a gente viu foi um protagonismo, né, do Poder Judiciário nos últimos anos, né? Um protagonismo político, né, inclusive, né? Essa relação que se deu com a politização do Poder Judiciário numa determinada instância, né? Fazendo toda toda a investigação contra o PT e contra Lula, quer dizer, essa ação centrada num determinado segmento partidário, né? Priorizando esse tipo de coisa. Então, numa determinada instância foi isso que a gente tem visto. A Lava Jato mira, né, completamente o PT e suas principais lideranças. Isso se a gente lembra, né, o que Romero Jucá afirmou há poucos anos atrás e que foi gravado, se lembra o que tinha contra Temer, né, as gravações em relação a Aécio, as acusações em relação a Aécio, os processos contra ele, quer dizer, mostra que há uma ação seletiva na primeira instância, na segunda instância, quando vai confirmar ou não sentença, ou até às vezes ampliar a sentença de primeira instância. E no plano do Supremo Tribunal Federal, o que a gente viu foi um protagonismo intenso do Supremo. Quer dizer, os ministros do Supremo estiveram tanto na mídia quanto os principais políticos que estavam disputando o processo em torno do impeachment ou golpe contra a Dilma em 2016, né? E posteriormente, inclusive no processo eleitoral. Quer dizer, e a Suprema Corte, cabe a ela um distanciamento completo da política para poder julgar com autoridade aquilo que pode ameaçar a Constituição brasileira, né? Ou então no sentido da proteção da Constituição brasileira. Por isso que é a Suprema Corte. E no Brasil não, o que a gente viu foi um protagonismo do Gilmar Mendes, por exemplo, que agora é alvo de investigação, né? A Receita Federal está em cima dele, né? E não é à toa que isso está acontecendo. E se a gente pensar, Sérgio, estava estranhando o silêncio do Gilmar Mendes. Quer dizer, é evidente que Gilmar Mendes devia estar atento a movimentações nos bastidores, porque é claro que ele tem informações do que ocorre nos órgãos de controle, né, do Estado, aqueles ligados ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário também, né? Portanto, o protagonismo que a Suprema Corte chamou para si vai agora pesar contra ela, né? Porque, enfim, há uma mobilização entre os políticos, é evidente, para estancar a Lava Jato. O roteiro já tinha sido apontado por Romero Jucá, né? Era chegar até um determinado ponto e depois estancar a Lava Jato. Então, há essa movimentação nesse sentido. O que é grave, né? Porque, enfim, mas foi o protagonismo que a Suprema Corte chamou para si, o protagonismo político. Por outro lado, a Suprema Corte está tutelada também pelas Forças Armadas, né? Quer dizer, o Poder Judiciário poderia estar isento desse tipo de tutela, o que facilitaria um processo de recuperação da ordem democrática, do Estado Democrático de Direito, né? O ministro Toffoli, quando assume, isso se fala o tempo todo, né? A gente tem registro, chama o comandante general do Exército, né, Vilas Boas, e pede a indicação de alguém para assessorar a presidência do Supremo Tribunal Federal. Esse alguém é um general, né? E toda aquela coisa que houve em torno do julgamento do habeas corpus de Lula. Quer dizer, ficou evidente que a tutela que as Forças Armadas exercem hoje não é só sobre o Executivo e o Legislativo, é também sobre o Poder Judiciário. Pois é, e aí a gente chega ao paradoxo. O
paradoxo, qual é o paradoxo? Se prometia o quê? O combate à corrupção, né? A instauração de um regime ético, comprometido com normas de transparência, né? A gente está ameaçado de chegar ao exato contrário disso. A partir do momento que a Lava Jato deixou, como Túlio muito bem apontou, passou a optar por ter alvos preferenciais, ela compromete o próprio espírito republicano dela, o espírito da impessoalidade, né? Eu não estou aqui defendendo o PT, eu não estou negando que houve corrupção nos governos do PT. É evidente. Mas o que eu estou dizendo é que uma operação republicana, ela não olha a capa do processo. Não ela olha os fatos. Não haveria seletividade, né? Haveria um processo, uma tentativa de fazer justiça diante de qualquer mal feito encontrado, né? Da mesma forma o Supremo Tribunal Federal, né? À medida em que ele, como também Túlio apontou aqui, se aproxima, se mistura, passa a ser ator do jogo miúdo do dia a dia partidário, ele perde as condições de arbitrar, de definir, de ser a última instância a solucionar os conflitos. E quem perde com esses dois processos mais ainda é a democracia brasileira, porque a gente fragiliza o sistema de controles de pesos e contrapesos, né? É como, eu acho que tem um analista que há 2 anos atrás ele foi quase profético quando ele disse, olha, esse tipo de ação do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, a gente pode comparar alguém que está sentado num galho, mas que está serrando o próprio galho no qual ele se estriba. Então é como se no limite a gente estivesse serrando o galho da própria ordem institucional brasileira, né? Esse é o que é o risco maior. Inclusive hoje o STF vai julgar, né, a questão de transformar o crime, a LGBTfobia, né, em crime equivalente ao racismo. Vamos ver a notícia aqui com o Vitor Aguiar. Hoje no Supremo Tribunal Federal, o STF, 2 ações que pretendem criminalizar a LGBTfobia. A primeira é de 2012, de autoria da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexo, a ABGLT. A segunda é de 2013, de autoria do Partido Popular Socialista, o PPS. As propostas tratam da equiparação da LGBTfobia com o crime de racismo, hoje redigido como, abre aspas, discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, fecha aspas. Um levantamento da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, ILGA, mostra que 43 países, cerca de 1/4 dos membros da ONU, já tem legislações que punem crime de ódio motivado por orientação sexual. Essa lista já inclui o Brasil, uma vez que 14 estados e o Distrito Federal, além de 2 capitais, Fortaleza e Recife, têm legislações desse tipo. Caso sejam inseridos na lei do racismo, os casos de LGBTfobia poderão ser punidos em até 8 anos de prisão. Obrigada, Vitor. Como é que vocês analisam? Acho que e o STF, a tendência... Não sei se é possível. É difícil, né? Quer dizer, como há uma onda conservadora, né? Uma onda reacionária mesmo, imperando aí nesses aspectos relativos à cultura, cultura visto do ponto de vista antropológico, né? Do comportamento, dos valores, né? Correntes na sociedade, vai haver muita pressão, né? De um determinado segmento, que é um segmento que se organizou em torno da candidatura do Jair Bolsonaro. Né, que é o segmento representado aí por setores evangélicos, né, pentecostais e outros segmentos. Não é só isso, mas fundamentalmente a partir desse segmento da sociedade. Quer dizer, então há uma pressão e esse segmento tem sido muito proativo, né, com relação até nas escolhas dos ministros e junto a setores diversos do governo, seja no executivo diretamente, ou seja, através de pressão junto aos ministros, né? Então, eu acho difícil, não sei se o Sérgio tem uma avaliação, eu acho difícil, eu tenho uma certa sensação que o Supremo vai tentar ao máximo empurrar essa coisa com a barriga para tomar decisões mais na frente, ou não decisões definitivas, né? É uma sensação que eu tenho, mas acho que está muito difícil ter uma avaliação mais precisa de que comportamento
terá o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tende a ter um comportamento conservador, mas não tenho certeza. Porque, enfim, pode ser um momento do Supremo Tribunal Federal se mostrar, vamos dizer, mais progressista ou mais preocupado com a garantia dos direitos sociais. Né? Então pode representar também, não que vá representar um momento de inflexão no Supremo, mas um certo recado, né? De que pode muito, mas não pode tudo. Vamos com calma e vamos tentar acomodar aí, porque, enfim, né? O estabelecimento de conflitos pode levar a algo pior do que já ocorre hoje no país. Eu acho que esse caso dessa questão perante o Supremo de hoje, ela exemplifica bem o estado de alerta, o estado precário em que as instituições democráticas representativas brasileiras estão. Por que é que eu digo isso? Porque um tribunal superior, uma Corte Suprema, qual é a tarefa dela? Por que é que a sociedade dá tanta imunidade, garantia e proteção a um juiz que senta naquela corte? Para ele desempenhar, muitas vezes, o papel de uma vontade contra-majoritária. No desenho da democracia, o que é que se entende? As maiorias, elas acontecem, mas elas mudam. O que é maioria hoje não é maioria amanhã. E as maiorias também erram. Elas podem, inclusive, atropelar direitos. Elas podem ferir a identidade mais cara e mais valiosa das pessoas. Os fundadores da democracia, desde lá da Convenção Americana, desde dos federalistas, quando eles desenharam a democracia, o que é que eles pensaram? O jogo de maiorias tem um peso, tem seu espaço, mas ele é contido por uma Constituição que diz o que está fora do jogo, o que tem que ser protegido, né? E por tribunais cuja tarefa é zelar para que o jogo das maiorias não atropele esses direitos. Então nós estamos diante de uma situação... E não esmague a minoria, né? Não esmague as minorias, não esmague determinados direitos, direitos esses que são pressuposto do próprio jogo político. Porque se eu tiro, se eu atropelo, se eu mutilo um direito de um grupo social, eu estou na prática tirando ele do jogo, né? Então a gente está claramente diante de um exemplo que mostra como deveria funcionar um tribunal numa democracia em que as instituições estivessem funcionando. O que a gente está vendo é que as instituições não estão funcionando, porque provavelmente o Supremo vai escolher, eu concordo com o Túlio, uma saída uma saída de contemporalização. E o que se dizia ontem nos bastidores é que algum ministro pediria vistas para adiar a decisão. Para ir sentindo o clima e vendo que é exatamente o contrário do que a gente deve esperar de um tribunal. Quer dizer, se o tribunal tivesse se mantido afastado, tivesse se mantido na condição de um árbitro, ele poderia decidir e teria reputação, gozaria do respeito para impor sua decisão. Tanto o tribunal não goza mais que, na hora em que ele foi examinar o habeas corpus do ex-presidente Lula, que definiria a pauta de candidatos, né, definiria a urna eletrônica de 2018, ele claramente foi advertido pelo então comandante do Exército de que sua capacidade decisória era limitada. E houve reconhecimento disso pela ministra Rosa Weber, né, que disse que votava pela maioria e não pelas convicções dela, e que não significava aquele voto contrário, né, à concessão do habeas corpus, como definitivo. Então poderia mudar em outra votação no futuro. Quer dizer, isso mostrou que tipo de tutela você tem sobre o Supremo Tribunal Federal, que termina repercutindo nessas questões do dia a dia, que são levadas à Corte Suprema, né? Então, assim, a gente está finalizando o programa, um minutinho para cada um dizer: a política mudou mesmo. Quer dizer, as práticas não mudaram, estamos vendo, e a agenda parece que mudou muito para pior, né? Eu acho que a agenda mudou para pior, e as práticas são as mesmas, né? Talvez até ampliando, já que esse governo está baseado no baixo clero, né? Que tem aquelas características que a gente já chamou atenção. Agora, é importante a gente destacar, né, Sérgio, que a sociedade civil organizada tem um papel importante, né, na inflexão de qualquer
coisa que signifique aí uma retomada, né, da luta, né, contra as arbitrariedades que estão sendo tomadas e decisões que estão sendo tomadas que dizem respeito ao dia a dia, né? Por exemplo, criminalização das ONGs, né? Nem dos movimentos sociais como todo, mas também da ONG, retirada de recursos, né? Que antes eram destinados a ONGs, o tratamento dado aos povos indígenas, né? A questão da discussão em torno da Amazônia, da autonomia brasileira em relação à Amazônia, a sua proteção. Quer dizer, a questão do armamento, né? São medidas que vão sendo tomadas através do aborto, do né? aborto, que sim, tá claro. na pauta do Senado, do desengavetar a PEC do aborto, que é para impedir qualquer tipo de aborto. Então, né? a gente tem que acompanhar, a sociedade tem que acompanhar essas questões que são decisões tomadas no dia a dia e que não vêm tanta superfície, não estão no Jornal Nacional. Essas questões não aparecem, outras aparecem da macropolítica, mas aquela da micropolítica e que tem um impacto na vida das pessoas, a possibilidade de extinção da justiça do trabalho, etc, isso está ficando no segundo plano. Então a gente tem que estar atento a isso. Obrigada, Túlio Velho Barreto, cientista político da Fundação Joaquim Nabuco. Sérgio? Eu concordo completamente com o Túlio. Eu vejo com preocupação. O que eu falei aqui, eu acho que os polos de contraponto possíveis, né? Tribunais, oposição, governos de estado, sociedade civil, eles ainda estão bem aquém do que a gente precisaria para confrontar o governo, para impor limites para essa agenda conservadora. O que eu aposto é que as contradições vão aparecer. O eleitor, aquele eleitor que votou lá acreditando que estaria diante de uma agenda anticorrupção, ele não é bobo. Ele vai perceber pouco a pouco que não é bem assim. E ele não quer um Supremo Tribunal Federal que tenha como alvo só o PT. Ele não quer um executivo que continue praticando a corrupção só porque agora é de direita, né? Então eu acho que essas contradições vão aparecer. Eu acho que com mais algum tempo a própria oposição e a sociedade civil vão se reorganizar. A minha preocupação é, nesse intervalo de tempo, qual é a extensão do malefício que esse governo vai ser capaz de fazer à sociedade brasileira. Isso aí eu realmente não tenho resposta. Tem que acompanhar. Obrigada, Sérgio Ferraz, cientista político. Muito obrigada pela colaboração dos dois entrevistados, convidados de hoje. Eu vou passar para Larissa Rocha, que tem um aviso para hoje à tarde. Larissa. Hoje, às 16 horas, no Coreto da Praça da Várzea, será realizada uma coletiva de planejamento em prol de ações, uma reunião em apoio aos povos quilombolas e povos indígenas, convocado pelos professores das universidades Federal e Rural de Pernambuco, junto com a comunidade. Obrigada, Larissa. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar, Carol Torpe e Larissa Rocha. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Essa equipe está de volta na próxima quarta-feira. O programa Fora da Curva volta amanhã com a pergunta: a proposta de Moro reduz o crime? Sob o comando da apresentação de Débora Brito. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h59. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM.